Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer o segundo módulo do tratamento de feridas. Eu espero que todos possam aproveitar bastante essa tarde de hoje. E principalmente porque nós vamos falar da parte clínica, focando diretamente como fazer o atendimento em relação ao tratamento clínico de lesões. Então, isso é uma abordagem bem trabalhada com o enfermeiro. A gente observa que na prática diária os enfermeiros acabam tendo uma dificuldade de avaliação por não utilizar uma metodologia específica, que hoje a gente vai trabalhar com vocês. E quando a gente utiliza essa metodologia específica, com certeza nós temos sucesso, né? Porque eu comparo o manejo clínico de tratamento de feridas à sistematização da assistência de enfermagem. Assim como nós tratamos de forma sistematizada a nossa assistência na parte hospitalar, na parte de manejo clínico nós também temos que ter esses protocolos bem definidos. Então nós vamos iniciar falando do manejo clínico e essa abordagem, né, da onde é que saiu esse protocolo? Então, esse protocolo ele foi lançado em 2003, né, por especialistas do mundo inteiro que trabalham diretamente com feridas e não houve ainda uma definição para o Brasil, mas ele é chamado lá fora de Wound Bed Preparation. O que significa? Fazendo a melhor preparação do leito de feridas. Então, essa abordagem é o que eu utilizo na minha prática diária, no atendimento que eu desenvolvo com portadores de feridas crônicas. Então, o que é o Wound Bed Preparation? É o manejo clínico de uma ferida para acelerar a cicatrização endógena ou auxiliar na eficácia com outras medidas terapêuticas. Porque nós temos que trabalhar a questão interna, né, do leito da ferida, mas vocês vão observar que existirão fatores externos que também vão dificultar essa cicatrização. E lá fora eles conseguiram criar uma sigla bem fácil da gente, toda vez que a gente olhar para o leito de uma lesão crônica, a gente observar. Nós temos que ter uma palavra na mente, que é time, tempo. Tempo de cicatrização. O que significa cada inicial desse time? T de tecido, I de infecção ou inflamação, M de manutenção da umidade ou controle do exudato da lesão e E de epitelização, que seria o nosso objetivo principal, que é epitelizar e fechar finalmente essa lesão. Para isso, nós vamos fazer uma breve revisão de alguns conteúdos básicos para a gente se adentrar em cada um. Então, nós vamos falar da promoção de como nós vamos trabalhar o tecido, depois como nós vamos lidar nos casos de infecção ou inflamação presente, como nós vamos, no final, controlar esse exudato, né, e fazer o manejo do controle da umidade do leito dessa lesão, e por final, o nosso objetivo é encontrar a epitelização, mas nós vamos ver que mesmo na finalização da epitelização, nós temos alguns problemas que podem acontecer. Bom, então só aqui vocês vão ter uma breve revisão. A partir do momento que nós temos uma lesão, nós temos as plaquetas sendo migradas para aquela região. A seguir nós temos uma fase inflamatória, onde tem a migração intensa de macrófagos, que vão fagocitar partículas maiores, e neutrófilos. Passando essa fase inflamatória, nós entramos na fase proliferativa, onde nós vamos ter a proliferação principalmente de fibroblastos, as células que vão dar origem ao colágeno tipo 1 e tipo 3, e essa fase de proliferativa ela vai seguir através de uma fase de remodelação, onde nós vamos ter o fechamento total da lesão. Tudo isso seria muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso, se todas essas fases acontecessem concomitantemente. Porém, quando nós temos feridas crônicas, nós temos uma interrupção nessa fase inflamatória. Então, aqui mostrando para vocês, né, as fases normais, que a gente acabou já de descrever, porém nós temos, mostrando aqui para vocês, uma interrupção nas fases da cicatrização, e essa interrupção se dá na fase inflamatória, que pode levar dias, meses ou anos. Então, a gente já viu no primeiro módulo, né, que o que nós observamos é que muitos pacientes estão há 10 anos com feridas crônicas sem fechar, e se nós não fecharmos essas lesões a partir de 10 anos, nós temos um alto risco de transformar
num câncer de pele. Dependendo da situação, esse câncer de pele, dependendo da região, poderá levar à amputação do membro. Por isso a importância de nós conhecermos essa fisiopatologia. E aqui o que trouxe para elucidar para vocês, que existe uma grande diferença de feridas agudas cicatrizando e feridas crônicas não cicatrizando. E por que a maior parte dos sintomas que o paciente refere quando ele vem e nos procura no atendimento clínico, né? Então, quando eu tenho uma ferida aguda, eu tenho baixos níveis de citocinas inflamatórias. E são elas as principais causadoras da dor. Né? Aumento do número de fatores de crescimento que vão promover o aumento das mitoses celulares e nós temos o que nós chamamos de baixos níveis de matrizes metaloproteases, que são matrizes que causam a degradação do tecido. Então, tudo isso vai promover que essa lesão realmente seja efetivamente cicatrizada. Quando nós entramos num quadro crônico, onde eu tenho uma ferida crônica, numa fase inflamatória prolongada, nós temos um perfil totalmente invertido, totalmente inverso. E aí eu tenho altos níveis dessas citocinas inflamatórias que vão gerar muita dor, vão gerar, às vezes, até calor local e vão produzir edema. Menor número de fatores de crescimento, então isso com certeza não vai deixar essas células se replicarem. Eu vou ter a redução das mitoses celulares e eu vou ter o que nós chamamos de células senescentes, que são células que elas conseguem chegar até uma determinada idade e elas acabam morrendo antes de chegar na sua maturidade. E também essas matrizes degradadoras, que nós chamamos de matrizes metaloproteinases, né? Esse elevado número de matrizes metaloproteinases vai fazer com que aquele tecido que já está se reptilizando, ele não consiga evoluir em função da quebra tecidual. Bom, então o que eu trouxe aqui para vocês, como é que é a fisiopatologia, como é que acontece esse processo de uma ferida crônica? Geralmente o idoso chega lá, ele sofre um trauma ou traumas consecutivos, às vezes é um sapato que aperta, às vezes é um agricultor que foi lá e pegou a perna no arame farpado, então, ou ele bateu a perna, né, e ele chegou lá e a gente observa que ele chega bastante com uma necrose, com tecido em escara preto, né, porque não foi feito nada, e essa isquemia local vai gerar um tecido necrótico. Esse tecido necrótico, ele gera o quê? Uma alta colonização bacteriana local. Então, nós temos que objetivar retirar esse tecido para evitar a colonização bacteriana. Então, o que é o processo que acontece? Essa ferida crônica, ela vai ter a cicatrização prejudicada, justamente por aqueles fatores anteriores que a gente começou a explicar para vocês. Essa inflamação prolongada vai gerar estimulação de macrófagos e neutrófilos para o leito da ferida. A ativação dos macrófagos vai liberar principalmente duas citocinas inflamatórias muito importantes quando a gente fala de processo de cicatrização, que é o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1 beta, e esses fatores vão aumentar o número de matrizes metaloproteinases, reduzindo os TIMPs, que nós chamamos que são os fatores de crescimento. Tudo isso vai gerar o quê? Uma matriz extracelular em processo de degradação. Com isso, as nossas células elas vão ter uma migração celular dentro do leito prejudicada e aí nós vamos, consequentemente, ter uma deposição de tecido conectivo também prejudicada, fazendo, por si só, então, a degradação daquele tecido que está tentando, né, crescer, mas ele não consegue. Então, isso seria, a grosso modo, a parte fisiológica. Então, o que nós vamos fazer clinicamente quando nós olhamos? Nos deparamos, então, com a lesão e aí nós vamos avaliar a questão do tecido. O que é a primeira coisa que nós temos que observar? No módulo anterior, nós já havíamos visto os nossos tipos de tecido, tecidos viáveis e tecidos inviáveis. E agora nós vamos mostrar um pouquinho mais com detalhe, né, que esse tecido ele pode ter interferência de alguns fatores que podem estar relacionados à lesão. Então, quando nós temos uma ferida, nós temos fatores locais que podem interferir. O edema, a presença de edema local, o suprimento vascular, a presença de infecção ou inflamação, o aumento da pressão vai gerar o que nós chamamos de hiperqueratose, que é o aumento dos queratinócitos nessa borda,
As forças de cisalhamento e fricção, aí a gente fala muito nos pacientes que estão acamados, que tem que fazer uma movimentação no leito, principalmente os pacientes idosos. O fato do atrito numa pele de um idoso, que é um idoso extremamente frágil, né? Esse atrito, essa força de cisalhamento poderá abrir por si só uma lesão crônica, que poderá se tornar crônica como uma úlcera de pressão, tá? A baixa albumina, ela é uma proteína que vai dar origem a vários tecidos, então é necessário que esse paciente também seja avaliado se os níveis de albumina estão de acordo com a idade, né? A incontinência fecal e urinária, nós sabemos que a urina ela é ácida, ela causa uma agressão à pele, então já temos um paciente preso ao leito, né, com uma chance maior ainda de desenvolver uma úlcera por pressão. E se já nós temos instalado essa úlcera por pressão, nós temos um outro fator complicador, que é a incontinência fecal, que vai colonizar aquela lesão, causando ainda uma infecção local, e por si só essa infecção local vai prejudicar ainda mais o nosso processo cicatricial. Então, o que a gente pode fazer na prática clínica em relação aos tecidos? Então, quando eu tenho um tecido desvitalizado, que vocês observam aqui, duas lesões, aqui escara mesmo, né, aquele tecido necrótico preto, aqui nós vemos outra escara, e aqui nós vemos pontos de tecido em esfacelo, que não deixa de ser uma necrose, mas é uma necrose úmida, tá? Então, nós vamos selecionar o método de desbridamento, de retirada desse tecido que está inviável para poder estar viabilizando. Então, nós temos, a grosso modo, 5 tipos: o cirúrgico, desbridamento cirúrgico, mecânico, autolítico e enzimático. Na nossa prática clínica, o que nós temos utilizado mais no campo de ação? O desbridamento enzimático e o desbridamento autolítico. Só reforçando que o desbridamento cirúrgico, ele exige a técnica através do bisturi, tesouras e curetas, né? Existem cursos específicos para desbridamento, para a realização dos enfermeiros fazerem desbridamento, mas são desbridamentos superficiais, sem a utilização ainda de anestesia local. Então, o que a gente faz é o que a gente pode até o limite da dor do paciente. Se a gente vê que está com muito desconforto, a gente evita. Então, existem cursos específicos para isso. E também pessoas que já trabalham há bastante tempo com a prática clínica de feridas crônicas têm uma habilidade maior. Recomendado para remoção de escara aderente espessa e tecido desvitalizado em feridas grandes. Também pode ser encaminhado através da referência ao pronto-socorro, onde haja lá o médico que faça o desbridamento, né? No caso, geralmente, quem trabalha com desbridamento é o cirurgião vascular, desde que nós façamos a tua unidade e o médico que acompanha o paciente faça um contato prévio, né, da possibilidade do internamento e da objetivação. Mas, assim, ele é mais agressivo e ele... quais são as considerações em relação a esse desbridamento? É um método agressivo, exige que nós tenhamos adequada perfusão, então nós não podemos sair retirando o tecido de um insuficiente arterial, que a gente viu no módulo anterior. Vai demorar muito mais para cicatrizar, independente de nós tenhamos ou não fatores. Não é recomendado para pacientes seriamente debilitados, é por isso que muitas vezes um paciente com uma úlcera por pressão grau 3, 4, né, ele é encaminhado à unidade hospitalar, e quando ele chega lá, né, muitas vezes a gente acaba se decepcionando que não foi feito, não foi retirado o tecido, não foi feito nada daquela úlcera enorme que tinha e não foi retirado nada, né? Mas se nós levarmos um paciente desse extremamente debilitado a um desbridamento desse grau, o risco dele morrer pelo procedimento em função de todo o contexto que ele está é muito maior do que se nós desbridarmos. Então, muitas vezes, acaba o hospital não realizando, o cirurgião que está lá acaba não realizando e encaminhando. Então, há necessidade que ocorra realmente em pacientes que não sofrem de uma grande debilidade e muita desnutrição severa, tá? Exige analgesia e anestesia, exige habilidade e aumenta as taxas de cicatrização. E uma coisa importante, por que ele é tão, entre aspas, ele é efetivo? Porque ele tira a condição da ferida
de uma condição crônica, então ele retira totalmente aquele tecido morto e ele volta numa fase inicial que seria a fase de hemostasia, porque nós temos mais uma vez sangramento naquele local que vai ser estancado, vai ser retirado, então ele muda a característica da lesão de uma lesão crônica para uma fase aguda. Então isso promove que a gente tenha uma melhor performance. Então aqui mostrando para vocês um exemplo de um mal perfurante plantar, né? Isso aqui que a gente vê ao redor são bordas, é uma hiperqueratose. Essa borda ela inverte para dentro. Jamais isso aqui vai cicatrizar sem a gente retirar toda essa hiperqueratose. A gente não consegue às vezes tirar tudo de uma vez. Se a gente trabalha com ambulatório, a gente vai fazendo várias sessões semanais até esse excesso de queratinócito sair e a gente conseguir. Mas também, quando a gente não tem acesso, se a gente tem acesso ao hospital, o cirurgião vai lá, faz esse procedimento vascular e a gente vê o que a gente está observando aqui. Mas às vezes também a gente na prática clínica não consegue encaminhar todo mundo ou é um paciente que pode ser realizado dentro do ambulatório da especialidade. Em relação ao segundo desbridamento que eu queria trazer para vocês, e que é o que a gente utiliza bastante dentro das unidades básicas de saúde, é o desbridamento autolítico. Por que ele é autolítico, né? Porque ele se utiliza das próprias células fagocitárias e das enzimas proteolíticas que a gente fala para vocês, para remover a debris que é o tecido morto. Então, como é que ele é promovido? Apenas pela manutenção do ambiente úmido do leito da ferida. O que a gente observa aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma lesão onde eu apliquei um hidrogel, tá? E eu apliquei um filme transparente para concentrar. Então, esse tecido necrosado que tem aqui, essa concentração eu mantenho ela por 24 a 48 horas e essa manutenção da umidade vai fazer com que eu consiga, né, efetivamente eliminar essa debris que está ali no local. Considerações. É mais lento do que os outros métodos, porém é fácil de realizar, gera pequeno ou nenhum desconforto para o paciente e pode não ser a melhor opção de escolha se tiver muita infecção, porque vai ser um processo mais lento. Mas ele ainda, mesmo assim, é um desbridamento efetivo e é um que a gente tem utilizado na nossa prática diária, principalmente com a utilização do hidrogel. Aqui mostrando para vocês uma maior riqueza de detalhes, então eu tenho uma necrose mesmo, aqui a concentração do hidrogel em 48 horas, e aqui já um terceiro foco em 72 horas. Então, sair daqui para cá em 72 horas, sem usar um bisturi e sem fazer um processo doloroso no paciente, é um ganho muito importante e é um procedimento relativamente de baixo custo, para não dizer para vocês de muito baixo custo, mas com uma efetividade muito boa, tá? Principalmente quem que nós podemos estar utilizando isso? Pacientes que têm idosos, né, que têm comprometimento de insuficiência arterial, que a gente não pode estar utilizando o bisturi, que a gente tem que realmente estar cuidando nesse sentido, a gente tem que poupar ao máximo, porque a gente sabe que essa circulação está comprometida, então é muito importante que a gente possa utilizar principalmente nesses idosos e nessas insuficiências onde a gente tem necrose. O desbridamento enzimático, que é feito através de enzimas, né, a mais conhecida atualmente ainda é a papaina, a ureia, né, mas existem ainda compostos que são feitos à base de clorofina, papaina e ureia, e ainda a colagenase. Porém, o que é o nosso grande problema em relação à colagenase? Ela não consegue ter uma profundidade maior nesse desbridamento. Ela apenas faz um desbridamento superficial. É por isso que nós utilizamos uma pomada à base de colagenase em torno de 20 dias e dali daqueles 20 dias ela fez o efeito. A partir dos 20 dias ela acaba não tendo mais resposta clínica. Então é por isso que muitas vezes vocês vão observar na prática de vocês, o médico prescreve colagenase e fica 2, 3, 4, 5 meses utilizando colagenase e não tem resposta de melhora do quadro da lesão. O desbridamento enzimático pode ser doloroso, por isso eu opto sempre pelo autolítico. Reduz o trauma na ferida, é fácil de trocar o curativo, né? Pode ser utilizado também em feridas infectadas, mas com cautela. E considerar
esse desbridamento justamente para aquelas pessoas com comprometimento arterial grave que não podem tolerar uma cirurgia, né? Ou em casos de repouso onde a gente não tem tanto acesso à tecnologia, mas é mais fácil fazer a papaina, que a gente sabe que é possível ter um acesso maior na farmácia de manipulação, e quem está sob atendimento domiciliário, tá? Porque às vezes nem sempre nós vamos estar todos os momentos com esses pacientes, e às vezes realmente nós vamos ter que orientar o familiar e orientar o cuidador desse idoso. Saímos do T, passamos para o I. Então, tudo que é tecido que tiver inviável, nós vamos ter que torná-lo viável. Um outro fator que a gente avalia em seguida é a infecção ou inflamação. Para isso, nós temos uma gangorra, né? Uma pirâmide, que é, muitas vezes, no meio nós temos o balanço das bactérias e, por um lado, nós temos a resistência ao hospedeiro, que é o nosso paciente, e do outro nós temos a carga bacteriana e bactérias com alto poder de virulência. Tá? Então, isso vai formar, né, uma gangorra, né? Se nós tivermos um paciente extremamente debilitado e uma bactéria extremamente agressiva com poder de virulência elevado, nós vamos ter uma infecção grave. Se nós tivermos um paciente que não tem problema de imunidade, né, que ele está compensado imunitariamente, e mesmo que eu tenha uma bactéria agressiva, não acontece tanta perda tecidual como aconteceria. E nós temos que entender, né, pelo consenso internacional, que contaminação existe e colonização existe. O nosso grande problema nas lesões é quando nós temos uma colonização crítica, né, e a infecção. Por quê? Todas as feridas crônicas, elas são contaminadas e elas são colonizadas. É por isso que nós não utilizamos a técnica asséptica, nós utilizamos apenas a técnica de proteção, senão nós teríamos que usar a luva estéril em todos os procedimentos depurativos. Então, quando nós temos uma lesão criticamente colonizada, nós vamos ter sintomas visíveis. Em relação à carga bacteriana, o que deveria ser o ideal, né? Então, níveis bacterianos acima de 10/5 bactérias poderiam e promovem um efeito negativo. O ideal seria que fosse feita uma biópsia local, né, aspirativa, para a gente observar. No Brasil, a gente não tem muito esse perfil. O que é mais feito? É feito uma coleta de swab. Só que o swab, ele não analisa a parte de número de colônias. Então, é por isso que muitas vezes, às vezes o médico faz o medicamento através daquele swab, mas eu acabo não tendo a resposta que eu gostaria de ter, porque eu não consigo eu tenho uma análise qualitativa. Só por si a análise qualitativa não me dá especificamente uma análise quantitativa. É mais ou menos que nem nós tratarmos uma infecção urinária, né? Se nós fizermos uma hemocultura e analisarmos pelo número de colônias, né, fazendo um antibiograma, nós vamos conseguir realmente ter. Mas, como a coleta do swab ela é superficial, ela não pega onde efetivamente nós temos bactérias que podem ser mais agressivas do que nós estamos imaginando. E aí a gente vai observar que quando nós temos uma lesão criticamente colonizada, o paciente ele refere alguns sintomas e a gente vê alguns sinais. Tá? Então, a cicatrização vai estar retardada, ocorre uma mudança na coloração do leito da ferida, nós temos um tecido muito friável, de uma hora para outra a gente tira aquele curativo e aquilo sangra. E a gente acha que que o fato de estar sangrando é porque está epitelizando. Não. Às vezes pode ter uma colonização, então esse tecido fica viável. O tecido de granulação pode estar ausente ou anormal, mas o que é característico é que numa semana subsequente à outra, essa lesão que não tinha odor nenhum, ela começa a ter um odor característico, ela tem um aumento na drenagem do exudato e o paciente refere aumento da dor local. Então, ele saiu de uma fase de colonização para uma fase de colonização crítica. E quando nós temos a infecção, nós temos os sinais mais clássicos, né? Os sinais flogísticos clássicos, que seriam o eritema progredindo, febre, calor, dor, rubor e purulência, característica purulência
A principal característica é a purulência dessa lesão. Então, notem que na prática clínica a gente consegue identificar realmente e diferenciar realmente uma lesão criticamente colonizada ou uma infecção sistêmica em relação a uma lesão do paciente. Então, recomendações da Woodbed Preparation, né, da metodologia em relação a isso. Quando eu tenho contaminação e colonização, rotina de limpeza da ferida, controle de exudato, não há indicação de culturas. Quando eu tenho uma lesão criticamente colonizada, eu vou ter um retardo, né, da cicatrização. Aqui vocês observam uma lesão com biofilme bacteriano intenso, né? O biofilme é aquele brilho que a gente vê, aquilo ali é um biofilme bacteriano. O que nós vamos ter que observar? Considerar o desbridamento e considerar a utilização de curativos antimicrobianos à base de prata ou liberação de prata lenta. Aqui para vocês, mostrando com uma riqueza maior de detalhes, né? Notem a cor da colonização, observem o processo de colonização. O processo de colonização com uma celulite ainda, notem que a colonização com celulite, ela ainda tem bastante pontos de granulação aqui, a celulite por si só, e aqui nós temos característico esse biofilme bacteriano. Ele tem um aspecto translúcido. O ideal aqui que a gente faz bastante hoje, que a gente tem na nossa prática clínica, é a utilização da biguanida, tá? A biguanida ela é utilizada no controle desse biofilme bacteriano. Então, quando nós abrimos uma lesão que a gente observa que ela é crônica e que tem esse biofilme, nós irrigamos essa lesão, mantemos uma gaze no leito com a biguanida, tá? Deixamos agir em torno de 5 a 10 minutos, de acordo com a orientação do fabricante. E após 5 a 10 minutos é aí que nós vamos executar a limpeza e a nova colocação de um curativo. Tá? Então, hoje, o biofilme bacteriano é um dos grandes vilões, né, do nosso tratamento. Saímos do T, fomos para o I. Observamos o que nós podemos fazer em relação à infecção e inflamação. E aí temos um outro ponto que é a manutenção da umidade, ou que nós chamamos de controle do exudato. Porque, contudo, né, nós vamos ter que controlar esse exudato. Então, o exudato de feridas crônicas é bioquimicamente diferente das feridas agudas. Nas crônicas, ele constitui esse retardo de cicatrização por aqueles aspectos que a gente já falou, o aumento dessas matrizes, dos níveis dessas matrizes metaloproteinases, a diminuição dos fatores de crescimento, a desigualdade desses fatores de crescimento e o aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, causando dor, os níveis excessivamente altos de proteases que vão quebrar o tecido que está vindo e a degradação dessa matriz extracelular. Então, em relação ao fluido, em relação ao exudato da ferida crônica, esse fluido ele pode estar originário em 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto seria em relação à presença de tecido necrótico. Nesse caso, nós vamos ter que fazer o desbridamento que a gente já viu. Uma outra origem do excesso de exudato ou do aumento do fluido da ferida seria a carga bacteriana. Então, a carga bacteriana vai gerar muito mais produção de pus. Nós vamos ter muito mais neutrófilos no local da lesão. E também a presença de fluido na ferida crônica está relacionado a patologias como a insuficiência venosa, que vai gerar o que nós chamamos de edema local. Então, nos pacientes com úlcera de perna, com úlcera de estase, o nosso maior vilão é a questão do edema por consequência de uma insuficiência venosa crônica, como nós vimos no módulo anterior. Por isso que a gente fez uma revisão de alguns conhecimentos. E aí, quais são as nossas ações? Em relação ao edema, o que vai ser avaliado? Nós vamos fazer o que nós chamamos de índice tíbio-braquial, que seria a avaliação através do Doppler, né? Dividimos a sistólica pela diastólica, verificamos a pressão do membro, tá? E nós vamos encontrar um valor de 0 a 1, tá? Então, quando nós temos de 0,5 a 0,6, aqui nós temos um paciente que tem uma insuficiência arterial. Quando nós temos uma insuficiência arterial, quando nós temos falta de circulação
arterial, nós não podemos utilizar compressão. Então, nós não utilizamos nenhuma forma de compressão. Se esse nosso índice der entre 0,6 e 0,8, nós podemos utilizar compressão reduzida, tá? E de 0,8 a 0,10, eu tenho certeza que essa úlcera, ela é classicamente de origem venosa. E aí nós vamos ter que utilizar compressão venosa sim, tá? Com faixa elástica compressiva ou com faixas compressivas específicas. Alguns fabricantes têm bem especificamente graduadas, que são graduações semelhantes a quê? São graduações semelhantes a meias compressivas. Uma outra forma de controlar esse exsudato, além do controle do edema, é a utilização de curativos específicos com alto poder de absorção, nos quais nós vamos utilizar principalmente os com grande poder de absorção, que são as fibras à base de alginato, né? As espumas de poliuretano, tá? E alguns absorventes especiais. Na verdade, nesses absorventes especiais, aqui nós podemos citar as hidrofibras, tá? Que são diferentes das fibras de alginato, de cálcio. As hidrofibras também têm um alto poder, elas têm um poder muito maior de absorção do que o alginato. Um exemplo clássico que a gente vê de hidrofibra seria esses curativos que a gente tem, da Convatec, né, são a base de hidrofibra. A maior parte dos outros curativos são a base de alginato, são fibras com textura e propriedades diferentes. Tá? Então eu converso isso para vocês, eu explico isso para vocês, porque eu sou uma pesquisadora e trabalho justamente na área de farmácia. A minha área de atuação é na parte clínica, mas eu fiz o mestrado em farmácia com o objetivo justamente de compreender por que nós utilizamos cada tipo de material específico e o que nós vamos obter com esse material específico. Então eu posso dizer para vocês que realmente um alginato é diferente de uma hidrofibra. Se nós controlarmos o tecido, não tivermos infecção ou inflamação, controlarmos a manutenção do exsudato, nós vamos obter o quê? A epitelização. Mas nem tudo são flores, né? Então, o que nós podemos observar? Que essa parte aqui, os queratinócitos que estão na parte mais superior, eles podem ter problemas sim, tá? Então, são células capazes de não apresentarem sinais de cicatrização e pode ocorrer uma hiperproliferação daquelas células epidérmicas que ocorrem nas margens da ferida. Então, a epiderme ela não consegue migrar através da ferida e as células não respondem, principalmente os queratinócitos e os fibroblastos. E aí nós vamos ter, mais uma vez, uma degradação da matriz extracelular. Mostrando para vocês aqui uma úlcera. Então, aqui, ó, o que está acontecendo? Essa borda desses queratinócitos, ela está invertendo e ela vai fazer um processo lá embaixo, um processo totalmente, uma cavidade oca, né? E aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que preencher essa cavidade, né? Geralmente, a gente preenche as cavidades com fibras e a gente opta por trocar essas fibras, essas hidrofibras. Começamos fazendo uma análise de 48 horas e podemos prolongar mais o tempo. Então, começamos a fazer a análise em 48 horas. Se o paciente volta para ti em 48 horas e a fibra continua perfeita e ainda consegue ter poder de absorção e preenchimento, nós mantemos mais um dia, podendo chegar, dependendo do caso e da circunstância, numa ferida cavitária, até 5 dias, tá? Então, isso para a equipe e para o paciente é muito importante. Aqui mostrando para vocês agentes biológicos, né, também para o preenchimento disso. E dependendo, conforme for, nós vamos ter que realmente encaminhar para a aplicação de um retalho para o fechamento cirúrgico, porque só com a epitelização normal nós não vamos conseguir obter o sucesso do fechamento. Então, às vezes, realmente nós precisamos do cirurgião vascular. Uma última terapia que tem sido abordada e que tem tido um sucesso fantástico, principalmente para esses pacientes que estão internados com abdômenes abertos, mediastinos abertos, é a terapia por pressão negativa,
que desde 2008 ela já está lá fora a todo vapor, mas a gente observa que hoje ela recém entra num processo de crescimento dentro do país, mas é um ganho muito grande, porque a gente pode utilizar em pé diabético, né, amputação, que levaria 9 meses para aquela lesão fechar. Com uma vacterapia hoje a gente consegue em 30, 60 dias, né? E eu acho que seria isso por hoje. A gente está aberta a perguntas, né? Eu deixo para vocês o meu e-mail de contato, josiane1973@hotmail. Fico à disposição. Atualmente eu estou na região da Grande Florianópolis, atuo aqui agora no Centro de Saúde Procasa, né? Acabei vindo de Joinville para cá para dar continuidade aos estudos, e a gente está à disposição de vocês. Se tiverem casos clínicos, se tiverem perguntas, a gente está à disposição. São João do Itaperiú perguntou se pode mandar fotos de feridas. Pode enviar fotos de feridas, mas eu preciso de dados clínicos, se é paciente diabético, hipertenso, se está desnutrido, se está nutrido, né? Há quanto tempo tem a ferida, né? O que está tratando, o que já usou, o que não tratou. Então, só enviar a foto não adianta, nós precisamos de dados clínicos para poder elucidar mais para vocês e fazer algum retorno. Joinville pergunta se esse biofilme está disponível na rede pública. Boa tarde, Joinville. O biofilme ele está disponível, né? Atualmente ele só estava sendo, dentro do município de Joinville, ele estava sendo limitado ao PAN do Boa Vista, tá? Mas é uma questão de fazer a solicitação, né? E poder estar utilizando, tá? Então, isso é uma prática clínica que é bem calma, bem tranquila, e o custo desse biofilme, como ele é para ferida, ele não é tão elevado quanto o biofilme para catéter. Vargem Bonita gostaria de saber um pouco mais sobre esse último assunto da terapia por pressão negativa. Gente, isso aí daria mais um outro workshop. Eu teria o maior prazer de estar falando um pouquinho sobre terapia por pressão negativa, né? Mas assim, o que a gente pode passar para vocês, que a terapia por pressão negativa, qual é o principal objetivo dela? Reduzir o volume de exudato, principalmente fez uma laparotomia, ficou com aquele abdômen todo aberto, né? E aí a gente, na prática, temos que fazer 2, 3, 4, 5 curativos num paciente, porque ele está vertendo, né? Então, essa vacterapia vai ser aplicado uma espuma, vai ser aplicado um dreno, e aí aquele exudato vai sendo drenado através desse vácuo, né? Com isso nós vamos reduzir o número de colônias bacterianas, nós vamos reduzir o exudato que fica ali parado naquela cavidade, e o tecido vai conseguir se reptilizar de dentro para fora. É por isso que esse tratamento é um tratamento já utilizado de longa data nos Estados Unidos, Canadá, desde 2008 a vacterapia está em pleno vapor lá, mas infelizmente aqui a gente ainda está engatinhando, até por ser um custo elevado, né? Porque quando a gente acaba trazendo uma tecnologia, a Anvisa, quando vai pegar um aparelho desses e vai liberar um registro, né, tem que ser pago um valor muito alto, e aí acaba onerando bastante para o setor de saúde, e aí a gente acaba tendo preços elevados. É por isso que é importante que as universidades pesquisem, que elas busquem realmente alternativas no sentido de criar aparelhos, né? Porque eu acho que nós temos inteligência suficiente aqui no país para desenvolver aparelhos desse tipo. Indaial perguntou se o Ministério da Saúde custeia esse tratamento para os municípios. Quando eu apliquei, vocês vão dar uma revisada lá no meu primeiro módulo, como instituir programas. No módulo 1 eu falo sobre isso, que hoje o Ministério da Saúde, como esses curativos biotecnológicos eles fazem desbridamento grau 2, o Ministério cobre R$ 32,00 por curativo de paciente. É claro que você tem que ter uma estrutura onde você vai ter um ambulatório referenciado, que você vai ter que ter as anotações do prontuário,
e vai ter que ter uma pessoa responsável para isso. Então, se você fizer todo esse procedimento, e eu já está descrito até, acho que eu até passei um pouco da codificação desses códigos do Ministério, vocês podem voltar lá no nosso módulo 1, que eu acabei explicando como instituir esses códigos que a gente pode estar utilizando para ver os curativos. Pinhalzinho te fez uma pergunta. Dentre os casos que temos, alguns temos a impressão de que o paciente não quer a cura. A equipe se empenha, a lesão diminui e um pequeno descuido da equipe, a lesão volta a aumentar. O que você acha disso? Eu acho que tudo isso que vocês estão falando tem sentido. Existem pessoas que querem a cura e existem pessoas que não querem a cura. Então, para quem quer a cura, nós podemos utilizar toda a tecnologia que a gente tem. Para quem não objetiva a cura, nós temos que utilizar a tecnologia básica, né? Ou utilizar o quê? O serviço de psicologia associado. Por muitas vezes, nós não podemos ser enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Infelizmente, para mudar a mente dessa pessoa, e assim, eu acho que uma das coisas importantes assim que eu sempre elucido nos pacientes é que eu digo assim, ferida que não fecha vira câncer. E quando eu falo essa palavra câncer, parece que a pessoa acorda, né? Então, e esse câncer vai me levar à amputação da minha perna. Então, se eu tenho uma ferida crônica e se eu não tiver essa clareza e falar abertamente com o paciente, né? Seu João, se o senhor não, se essa sua ferida não cicatrizar e ela ficar por mais de 10 anos aberta, ela vai poder ser um câncer e o senhor pode perder a sua perna no final da sua vida. Então, o senhor vai ter que fazer escolhas. Mas é muito importante que a gente tenha o acompanhamento psicológico também nesses casos. Porque nós não somos a parte toda interdisciplinar. Nós ainda somos enfermeiros e temos que trabalhar a nossa questão, que é a enfermagem. Joinville pergunta, existe alguma maneira de diminuir a queixa da ardência do hidrogel com alginato em feridas venosas crônicas de grande extensão? A única forma que eu conheço é não usar com alginato e tentar usar o hidrogel simples. Sabe por quê? Porque isso é que nem creme, né? Algumas pessoas, quando passam um creme, desenvolvem uma reação alérgica. Outras pessoas, o mesmo creme não desenvolve nenhuma reação alérgica. Então, realmente, há relatos na literatura de que algumas pessoas, elas são muito sensíveis ao alginato de cálcio. É por isso que a gente acaba tendo que optar por um hidrogel simples. Mas notem que essas mesmas pessoas, às vezes, que fazem o desbridamento com alginato de cálcio em forma de fibra, elas não têm a mesma ardência do que no gel. Então, existe um viés ainda que eu, na prática clínica, não consegui entender por que o alginato em forma de fibra não causa essa intolerância à pessoa. Então, a única recomendação que eu oriento realmente a vocês é trocar para o hidrogel simples. Pinhalzinho perguntou em que situações estão indicadas a bota de Unna. Pode ser usada em lesão com exposição nervosa? A bota de Unna, ela tem uma indicação clássica, né? Ela é uma terapia inelástica, mas ela atua em 2 mecanismos. O primeiro mecanismo na bomba de retorno venoso da panturrilha e na bomba de retorno venoso da parte da pressão plantar, tá? A bota de Unna, ela tem indicação clássica quando eu tenho insuficiência venosa, que eu tenho um edema importante. Como é que eu avalio se eu tenho insuficiência venosa na minha parte clínica? Primeiro, avalio pulsos do paciente. Se ele está com pulsos arteriais presentes, com certeza, dali eu já tenho uma certeza de 40% de que problema arterial ele não tem. Então, eu vou poder utilizar a bota tranquilamente. Um outro ponto que é muito importante quando nós usamos uma bota de Unna, essa lesão tem que estar epitelizada. Então, quando tu me fala que tu tem uma exposição de tendão, né? Dependendo da localização do tendão e de como a forma que ele está, muitas vezes o vascular tem que retirar essa parte que está exteriorizada do tendão. Então, não conheço esse teu paciente, não sei como é que está esse tendão. Um outro ponto, se está com exposição de tendão, será que foi por a gente não tem mais dados clínicos, será que foi por um acidente, né? Ou realmente uma exposição de tendão porque houve uma infecção muito grande e como tá com tanta infecção, aquela carga bacteriana ali
acabou pegando tanto tecido que chegou no tendão. Então, assim, a bota de una ela só pode ser indicada e ser utilizada quando eu não tenho infecção e quando eu já tenho tecido proliferando. Tá? Então, não adianta só aplicar uma bota de una, porque aí se tu deixar essa bota de una 7 dias, vai dar uma infecção grave e aí eles vão dizer que o problema foi a bota de una e não foi a indicação incorreta. Tá? Então, isso tem que se ater muito, muito visivelmente. Não sei se eu respondi tudo, mas aí qualquer coisa manda e-mail para mim, eu faço um detalhamento maior. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos e também da palestrante Sandra Josiane, e eu conto com a participação de vocês também nas próximas webconferências. Agora deixo a palavra a Sandra para que ela possa despedir de vocês. Pessoal, então foi um prazer poder dividir um pouquinho do que a gente tem de conhecimento, né? E sempre lembrar que essa troca de conhecimento ela é muito importante. Deixar também aqui para vocês, quem tiver interesse de fazer capacitações locais nos seus municípios, a gente está aberto, a gente pode programar isso, vocês têm meu e-mail de contato. Nós fazemos cursos específicos, né, dessa área e trabalhamos diretamente no manejo clínico. Então, nós fazemos as capacitações técnicas e também, quando há necessidade, nós vamos lá e fazemos a capacitação prática. Né? O meu curso é um curso teórico-prático, então nesse curso eu acabo mostrando a técnica da bota de una, eu acabo mostrando vários cursos, vários tratamentos clínicos que foram realizados por mim no ambulatório que eu trabalhei quase durante 10 anos, que é a Policlínica Boa Vista em Joinville. E agora no início desse mês de julho eu acabei me mudando para Grande Florianópolis. Mas a gente tem muita coisa que a gente trabalha e que está disponível a vocês. Se vocês quiserem, a gente pode estar indo no município e fazer essa assessoria para vocês. Muito obrigada.